O F-20 é considerado um dos melhores caças que nunca foram produzidos em massa, segundo o autor de aviação Steve Pace, após análise do projeto. É difícil discordar. A máquina, criada para enfrentar a tecnologia soviética e impulsionar as vendas internacionais dos Estados Unidos, cumpria todos os requisitos, mas nunca decolou. Seu rápido tempo de decolagem e viabilidade a longo prazo, superiores até ao F-16, hoje são apenas parte de uma peça de museu no Centro de Ciências de Los Angeles. Isso levanta a questão: por que só 3 protótipos foram construídos? A verdade é que o F-20 se viu no centro de um nó górdio político e burocrático, servindo como exemplo de como as políticas afetam a tecnologia militar. Antes de seu cancelamento prematuro, no entanto, uma das aves mais belas jamais construídas voou alto. Concepção e design. O F-20 é, em essência, uma atualização do F-5 e Tiger II da Northrop, um caça projetado para combater o MiG-20 e um em meio à Guerra Fria. Em 1980, quase 10 anos após o Tiger II, o presidente Jimmy Carter, até então rigoroso na exportação de armas, autorizou o desenvolvimento de uma nova aeronave para substituir o Tiger II e ser oferecida aos aliados. O programa, inicialmente FX e depois F-20, tinha que superar o Tiger II, mas não podia usar aviônicos avançados presentes em aeronaves dos Estados Unidos. Essa condição foi imposta porque o F-20 seria produzido em massa e vendido a aliados, mas os Estados Unidos não permitiam que aliados tivessem aeronaves avançadas, pois o presidente Jimmy Carter mantinha forte política contra a exportação de armas. Havia receio de que aliados se tornassem inimigos e os Estados Unidos não podiam armar futuros rivais com aeronaves avançadas. Portanto, o projeto inicial do F-20 seguiu uma diretriz principal afirmando que a aeronave deveria ser melhor que o Tiger II, mas não deveria ser o melhor que poderia ser, o que é meio contraintuitivo para engenheiros. O salto mais notável em desempenho veio do motor. O F-20 usava um único motor General Electric F404 que fornecia cerca de 60% mais empuxo do que o motor J8-5 do Tiger II. O Tiger II alcançava cerca de 7.000 libras-força, 16 kN, enquanto o motor do Tiger Shark gerava 11.000 libras-força, 49 kN. Com o peso do Tiger Shark, quase 12.000 libras vazio, 2.500 a mais que o Tiger Cygnus. A nova aeronave atinge relação empuxo-peso de 1:1,13. Isso permitiu que o F-20 atingisse velocidades de quase Mach 2, ou seja, 2.124 km ou 1.320 milhas por hora, um teto de voo superior a 55.000 pés e uma razão de subida de 52.800 pés por minuto. Seu antecessor, em comparação, atingia apenas Mach 1,63. Seu teto operacional era cerca de 3.000 pés menor, e sua razão de subida era muito inferior, em torno de 34.500 pés por minuto. O futuro é agora, velho, disse a nova cria da Northrop, enquanto subia e voava muito mais rápido, com um alcance geral maior. O Tiger II tinha alcance realista de cerca de 220 km, incluindo 20 minutos de combustível reserva para retornar à base. O novo Tubarão Tigre, com alcance mais restrito devido ao carregamento máximo de armamentos, atingia 170 milhas, 280 quilômetros. Missões de patrulha aérea de combate, que exigiam menos armamento, permitiam ao Tubarão Tigre usar tanques externos e voar até 560 quilômetros. Outro aspecto importante e muitas vezes negligenciado do novo motor está nas horas médias de voo antes da falha, frequentemente abreviado como MFHBF, se você não quiser se enrolar com as palavras. Isso é, em princípio, o número médio de horas de voo antes de uma falha esperada. O motor F404 usado no Tiger Shark tem menos da metade do número de peças que o motor Pratt Whitney FF100 do FF16 possui. Por causa disso, ele tem uma taxa de falha muito melhor de 190 horas por falha, em comparação com as 45 horas do FF100. Na verdade, o FF404 era tão confiável que o primeiro FF20 voou por aproximadamente 1.500 horas antes do programa ser encerrado. Essas melhorias técnicas não se devem só ao motor.
As asas foram ampliadas em pouco mais de 1,5% devido às extensões do bordo de ataque, melhorando a eficiência de sustentação em cerca de 12%. A agilidade do tubarão-tigre foi melhorada com um estabilizador horizontal e controle fly-by-wire, que substitui o sistema manual por um eletrônico. Os pilotos do Tigre 2 reclamavam que a arfagem era lenta, e isso foi resolvido aumentando o estabilizador em 30%, o que melhorou a taxa de curva instantânea de 20 graus por segundo. A taxa de curva é a velocidade de um avião ao fazer uma curva. A curva padrão em aviões comerciais é de 3 graus por segundo, enquanto no F-16, principal rival do tubarão-tigre, chega a cerca de 20 graus por segundo. Em comparação com o Tigre 2, o tubarão-tigre podia fazer curvas a uma taxa 47% maior em velocidades superiores à do som. Outro fator importante que contribuiu para uma maior agilidade e velocidade está nos materiais usados em sua construção. Apesar do tubarão-tigre pesar várias milhares de libras, a mais que o Tigre II, essa diferença seria maior se os engenheiros não tivessem usado fibra de vidro em partes que antes eram de metal no Tigre 2. O cockpit foi totalmente redesenhado, com um grande visor frontal e controle completo de manete e manche, considerado na época mais confiável a longo prazo que em aeronaves concorrentes. Quanto ao armamento, o tubarão-tigre foi equipado com 2 canhões M39 montados no nariz, disparando projéteis de 20 por cento e 2 milímetros a uma taxa fantástica de 1.500 tiros por minuto em qualquer um que fosse burro o suficiente para não se esconder ao ver o avião se aproximando. Os modelos de produção, que não chegaram a existir, planejavam trocar os canhões M39 pelos Tiger Claw da Ford, mais leves e com maior cadência de tiro. Ignorando os canhões, o tubarão-tigre foi feito para usar as armas que outros aviões concorrentes já tinham na época. Isso inclui toda a linha de bombas da série Mark 80 mísseis, Ar-Terra, Maverick e mísseis Ar-AIM-9, Sidewinder e AIM-7 Sparrow. Com esse design, o tubarão-tigre parecia um tiro certeiro. O programa foi finalizado 32 meses antes do previsto, ao contrário da maioria dos programas militares modernos, deixando os superiores da Northrop eufóricos com os resultados. O avião era uma melhoria em relação ao Tiger II, mas não era uma aeronave de ponta. Sua queda em termos de produção começou nos testes. Desempenho excepcional? Ou será que é? O objetivo principal do F-20 era possibilitar que os Estados Unidos armassem aliados. Alguns poderiam ser usados pelos militares dos Estados Unidos, mas o principal objetivo desse novo avião era vendê-lo aos aliados dos Estados Unidos na Guerra Fria para conter a influência soviética. Nessa competição, o maior concorrente do F-20 era o F-16, e durante os testes iniciais, o Tiger Shark estava, na verdade, superando um dos caças mais populares da época. A Northrop queria testar o Tiger Shark logo para que pilotos de forças aéreas estrangeiras, seu público-alvo, pudessem voá-lo rapidamente. Os testes da Northrop incluíam tempo de decolagem de emergência, tempo para atingir condição operacional a 40 mil pés de altitude, taxas de curva instantânea e sustentada em diferentes altitudes, aceleração em diferentes faixas de velocidade em várias altitudes, implantação dos sistemas de armas, uso e conclusão bem-sucedidos dos armamentos e perfis de missão. O F-20 decolava em emergência muito mais rápido que o F-16, pois tinha menos armamentos. O Tiger Shark também exigia menos manutenção, com 15 horas por hora de voo, enquanto o F-16 exigia 34. Apesar do F-16 ter mais poder de fogo e alcance que o Tiger Shark, este era comparável em desempenho e muito superior em confiabilidade e custo de manutenção. Essa era, afinal, a principal linha de argumento da Northrop. As economias no ciclo de vida obtidas ao comprar F-20S em vez de F-16S valeriam a pena. A Força Aérea dos Estados Unidos discordou, e em entrevista para um estudo de caso do Tiger Shark, um oficial afirmou que a Northrop perdeu muita credibilidade nos círculos de decisão por essa declaração. Os executivos da Northrop aparentemente ignoraram vários problemas que também apareceram durante os testes. Além da falta de alcance e armamento em comparação com o F-16, o F-20 tinha alguns problemas que eram inseparáveis do seu tamanho reduzido.
Por exemplo, as asas eram montadas em posição baixa e, por causa disso, havia pouco espaço livre, enquanto a posição do trem de pouso obrigava as cargas, como armamentos, a serem posicionadas nas extremidades externas das asas. Quanto maior a distância entre o corpo da aeronave e a carga nas asas, menor o peso suportado. Por isso, o Tiger Shark só podia levar 1000 libras em seus pontos duros. Em comparação, o F-16 podia carregar até 6.000 libras por asa, sem o uso de grandes pilones sob as asas. Com pilones, o F-16 transporta até 17.000 libras nos pontos duros. Claro, ele não consegue fazer manobras de G muito altas, mas pode carregar muito peso bruto. Nesse aspecto, o F-20 simplesmente não podia competir. Apesar das desvantagens, pelo menos 10 países se interessaram pelo Tiger Shark. Bahrein foi o primeiro cliente e a Coreia do Sul pensou em produzi-lo localmente. Diversos pilotos estrangeiros testaram o F-20, mas 2 pilotos americanos, Daryl Cornell e Dave Barnes, infelizmente morreram em voos de teste. Nos 2 casos, a investigação concluiu que os F-20 não tinham falhas de projeto e que os pilotos perderam a consciência pelo excesso de força G. Porém, isso não foi o que encerrou o projeto F-20, apesar das 2 tragédias que o cercaram e do F-16 superar o Tiger Shark em capacidade de combate, o Tiger Shark ainda teve um bom desempenho onde realmente importava. No papel, ele era uma opção de baixo custo, custando apenas 10,7 milhões de dólares, o que é mais barato do que o F-16A, que custava 12,4, e o F-16 Fighting Falcon, que custava 15,15. Os custos de vida útil por unidade eram quase 50% menores que os do F-16. O F-20 consumia 53% menos combustível e, segundo alguns cálculos, era 4 vezes mais confiável que outros projetos principais da época. Para completar, o F-20 possuía capacidade de combate ar-ar, além do alcance visual, o que significava que ele podia engajar alvos a distâncias de cerca de 40 km ou 24 milhas. Isso era algo que nem o Tiger II, nem o F-16 podiam fazer na época, sendo que o F-16 só recebeu essa atualização em 1989, 7 anos completos após o primeiro voo do F-20. Na verdade, essa era a única maneira pela qual o Tiger Shark superava o F-16 em termos de combate. O que matou o F-20 não foi seu desempenho, foi a política. Centro de um pesadelo burocrático. Para entender, é preciso voltar no fim dos anos 70, quando Taiwan negociava com os Estados Unidos uma aeronave de combate que pudesse rivalizar com os caças chineses. Enquanto isso, a China aprimorava relações com os Estados Unidos e via o apoio americano a Taiwan como ameaça aos seus interesses. O Departamento de Estado bloqueou a exportação de várias armas, incluindo antigos F-4 Phantom Submarines que interessavam a Taiwan. Em 1977, o presidente Jimmy Carter anunciou uma política que restringia as vendas para a OTAN, Japão e Austrália, afirmando que os Estados Unidos não podiam ser campeões da paz e maiores fornecedores de armas ao mesmo tempo. Enquanto isso, os soviéticos vendiam aeronaves novas para seus aliados, e os aliados dos Estados Unidos buscavam alternativas, como o Dassault Mirage 2000. A política do presidente Carter não funcionava como esperado, pois Barry N. Blashman, diretor assistente da Agência de Controle de Armas e Desarmamento, afirmou que, mesmo com restrições dos Estados Unidos, as vendas globais de armas aumentaram. Além disso, a necessidade de Taiwan por uma nova aeronave continuou. E após anos sem projetar um novo caça, a proibição foi suspensa em 1980, de acordo com o programa FX. Segundo documentos assinados por Carter, o programa deveria ser autofinanciado, e o Departamento de Estado divulgaria a aeronave hoje, chamada Tiger Shark. Por volta de 1981, porém, Taiwan começou a desenvolver seu próprio AIDC FCK-1, também conhecido como Indigenous Defense Fighter, e perdeu o interesse pelo F-20 depois de esperar por tanto tempo. Na época, os soviéticos invadiam o Afeganistão e o presidente Reagan, ao assumir, aprovou ajuda militar ao Paquistão, incluindo 40 F-16. Aliados consideraram que o presidente Carter quebrou a promessa de não vender aeronaves avançadas, e todos passaram a querer F-16 Mosh-USI,
Apesar de seu alto desempenho, o F-20 era visto como inferior, levando países como Venezuela, Turquia e Grécia a pressionarem pelo F-16. Os Estados Unidos ajudaram Israel a desenvolver o caça Yahi Lavi, enquanto a Northrop financiava sozinha o projeto do F-20, aguardando uma promessa de venda do novo caça pelo governo americano. Diferente de outras empresas, a Northrop não podia vender o F-20 para estrangeiros devido a exigências do programa FX. Em 1984, ficou claro que o Departamento de Estado nem tentava vender o F-20. Em audiência no Congresso, o brigadeiro-general Thomas Barker afirmou que a Força Aérea dos Estados Unidos não promovia o F-20. Ele afirmou que em 4 anos, os Estados Unidos venderam 100 caças para 29 países, enquanto as exportações francesas mostram um mercado claro para caças de baixo custo que os Estados Unidos não estão aproveitando. A Marinha comprou F-16 Cessna para atuarem como aeronaves agressoras em treinamentos de combate, e havia um boato de que eles foram vendidos por último apenas para, como se diz no futebol, estacionar o ônibus na frente do gol. Em 1986, após 6 anos de desespero e nenhum comprador, a Northrop finalmente cravou a estaca no coração do projeto. Até então, o programa já havia causado prejuízo de ao menos 1,2 bilhões de dólares. Na época, esse foi o maior investimento privado já feito na história da indústria de defesa americana. Apesar do prejuízo, a Northrop não protestou contra o favoritismo pelo F-16. Eles desenvolviam o projeto do bombardeiro furtivo B-2, uma das maiores máquinas já feitas, e buscavam manter boa relação com o governo. Foi uma decisão sábia, em retrospecto. Apesar do apreço dos entusiastas da aviação por protótipos que não foram produzidos em massa, como o Tiger Shark, parece que nunca era para acontecer. O projeto estava lutando por sua sobrevivência em várias frentes. Primeiramente, sua principal concorrência era o lendário F-16, uma aeronave que não só era ativamente promovida pela Força Aérea e pela General Dynamics, sua criadora, mas também uma aeronave que, em retrospecto, era a melhor opção. Ambos os caças eram bons em defesa pontual, e o Tiger Shark tinha áreas de domínio, mas apesar da aviônica inicial inferior, o F-16 possuía grande potencial de crescimento. Isso foi reconhecido pelos tomadores de decisão, e é por isso que os Estados Unidos nunca sequer consideraram usar o F-20. O F-20 foi o auge do projeto do F-5. Ele estava maximizando seu potencial, enquanto o F-16 era apenas o começo de algo novo. Por outro lado, o F-20 foi completamente bloqueado para vendas e mal divulgado pelo Departamento de Estado. Sua designação de segunda categoria, intermediária, fazia parecer um pedaço de metal barato, e apesar da ótima relação custo-benefício e dos custos de manutenção, sua imagem nunca saiu da própria sombra. O Tiger Shark foi criado com a ideia equivocada de que pelo menos países do terceiro mundo se interessariam por essa aeronave barata. Isso estava errado, pois países em desenvolvimento viam a venda de caças avançados pelos Estados Unidos como sinal de amizade, e negar aeronaves mostrava um relacionamento ruim. Apesar do argumento econômico, compradores do terceiro mundo priorizavam desempenho e prestígio, não o preço baixo. Assim, diferente de Ícaro, o F-20 nunca chegou perto do Sol. Nem decolou, pois foi criado na época, lugar e mercado errados. Dos 3 aviões construídos, 2 caíram, e o terceiro Tiger Shark intacto pode ser encontrado no Centro de Ciências de Los Angeles, como um lembrete de que nosso destino às vezes está além do nosso controle. Obrigado por assistir.